Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Quanta saudade eu estou de cada um de vocês. Mas enquanto a gente não pode estar juntos fisicamente, a gente vai se relacionando através das mídias sociais. Hoje nós iremos corrigir a atividade de história. Esta correção é praticando o conhecimento, páginas 56 e 57. A primeira questão diz o seguinte: analisando o texto, arqueólogos encontram um poço do período neolítico em Israel. Reflita e comente sobre essa descoberta. Vejamos a resposta. A descoberta desse poço reforça a importância da água para a forma de organização social dos povos pré-históricos. Esse período retrata bem a formação das primeiras comunidades, que já alteravam o meio em que viviam para melhorar as condições de vida. A segunda questão diz o seguinte: o período neolítico é datado aproximadamente de 10.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, tendo a Revolução Agrícola como um dos fatos mais importantes deste período, que também foi decisiva para a aceleração do processo de evolução da humanidade, principalmente no campo social. Faça uma reflexão e discorra sobre as transformações ocorridas neste período. Vejamos. A Revolução Agrícola foi o processo em que a humanidade passou a plantar raízes, frutos, verduras e outros, garantindo uma boa produção de alimentos que melhoraram a condição de vida. Para isso, foram necessárias a observação e a experiência decisiva da mulher, que observou todo o processo de plantio, desde a semente, passando pela germinação e a colheita. Sendo assim, procuraram regiões ribeirinhas, próximas a rios e lagos, para que a produção pudesse ser mais consistente e eficiente. No texto, fica claro quando o autor enfoca que o poço da era neolítica, à época, possuía água potável, ou seja, com condições de ser bebida. A terceira questão, o jornal The Jerusalem Post faz um relato em que afirma ser surpreendente a qualidade e a estrutura do poço feito. Identifique esse trecho e comente. Vamos lá. O poço demonstra a impressionante habilidade para o trabalho com pedras que os antigos habitantes tinham. Esse é o trecho. Agora comentamos. A humanidade, a partir da condição de alterar o meio em que vivia, começou a aperfeiçoar seus instrumentos e utensílios, o que ajudou a melhorar a construção de estruturas e obras que usavam esses instrumentos. Estes eram polidos e organizados em ótimas condições, tanto que fica claro quando o jornal afirma que esses povos tinham uma grande habilidade manual. A quarta questão nos diz: a água é a principal estrutura para a vida no planeta Terra. Hoje, há vários debates acerca da preservação desse bem importante e que cada vez mais a humanidade destrói com dejetos, produtos químicos, entre outros. Existe apenas 3% de água doce no mundo, sendo que destes, apenas 1% é potável. Muitas regiões do continente africano e sul-americano, principalmente, passam sérias dificuldades em ter água potável. Pensando nisso, analise a preocupação do indivíduo neolítico com a água. A resposta, o homem e a mulher do neolítico, demonstravam grande preocupação com as condições da água, por saber que dela dependiam para sobreviver.
a criação de poços isolados de possíveis contaminações, evitando, por exemplo, que animais bebessem dessa água, é prova de que zelavam pelas condições próprias para consumo. Iremos corrigir agora, praticando o conhecimento, da página 59. Segundo dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade do Recife possui uma área territorial de 218.435 km² e sua população em 2015 foi estimada em 1.617.183 habitantes. Assim como várias metrópoles do mundo, a capital pernambucana possui um alto grau de complexidade, congregando várias etnias desde sua origem, essencialmente indígenas e negros. Mas, para que esse grau de complexidade ocorresse, a humanidade passou por vários estágios de desenvolvimento tecnológico. Na pré-história, os primeiros aglomerados humanos e sua forma de organização foram decisivos para esse processo de evolução estrutural. Neste sentido, relacione a descoberta da agricultura com o surgimento das primeiras aldeias. A resposta é a seguinte: durante boa parte do Paleolítico, os hominídeos deslocavam-se por regiões à procura de alimentos e água, sem se estabelecer em determinados locais, que ficou até conhecido como os povos nômades. Com a descoberta da agricultura, o homem e a mulher passaram a se estabelecer perto de rios e lagos para melhor organizarem suas plantações. A partir desse momento, aglomeraram-se, formando pequenas comunidades que logo evoluíram para aldeias, reunindo diversas famílias. A segunda diz o seguinte: quando os homens e as mulheres do Neolítico deixaram de ser nômades, surgiram os primeiros agrupamentos humanos. Neste contexto, defino o que eram os clãs. Clãs eram agrupamentos familiares que constituíam os aldeamentos e tinham em comum o mesmo antepassado. Em 2014, a cidade de Petrolina, no sertão pernambucano, produziu 30 mil toneladas de frutos, principalmente uva, manga e laranja, destinadas ao mercado internacional. Enquanto isso, o povo sertanejo tem muita dificuldade de acesso a uma boa alimentação. A partir dessa reflexão, compare a forma de organização econômica dos clãs na pré-história com o fato descrito no início da questão. Diferentemente da economia praticada em Petrolina, que não difere da do resto do mundo, os clãs visavam a produção interna, essencialmente para alimentar suas famílias, através da agricultura de subsistência. Plantavam e colhiam verduras, frutos e raízes, que eram divididos depois pela comunidade. Não havendo comércio, a divisão de trabalho se baseava nas tarefas de plantio e colheita entre homens e mulheres. Finalizo com a frase: nunca desista, coisas boas levam tempo. Muito obrigado.